A paz de Cristo, meus amados. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha nos guiar nesse dia, meu Pai, para tomarmos decisões com a Tua direção, Senhor, e nos livra de tudo que vem para nos atrapalhar, Senhor, nesse dia. Tudo que for pedra de tropeço na nossa vida nesse dia, Senhor, que o Senhor derrube por terra em nome de Jesus. Derrama sobre nós, meu Deus, a unção, aquela mesma unção que o Senhor derramou sobre a vida de Josué. Venha derramar sobre as nossas vidas nesse dia, em todas as áreas, Senhor. Derrama a tua unção de conquista, a tua unção de vitória em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje nós vamos meditar em Lucas 4, versículo 18 e 19. Amém? Esse capítulo de Lucas fala sobre a unção de Deus. E nós vamos saber, vamos conhecer para que serve a unção. O que é unção? Então, meus irmãos, em Lucas 4, 18 e 19, diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje para refletirmos. É sobre a unção de Deus. Como é que Deus usa essa unção nas nossas vidas? Para que ela serve? Meus irmãos, vamos começar primeiro sobre o que é a unção. A unção, meus amados, é uma capacitação que Deus dá a todo cristão para servi-lo. Ela nos santifica, nos purifica dos pecados. Ela também é um sinal de dedicação a Deus. Amém? Então, meus amados, no versículo 18 e 19 de Lucas, fala que Jesus foi ungido. Ele foi ungido por Deus para determinadas coisas, para determinados fins. E ele é o maior exemplo do que podemos definir para que serve a unção de Deus nas nossas vidas. Depois que Jesus foi ungido, meus irmãos, ele começou o seu ministério. Com a unção que ele tinha da parte de Deus, ele evangelizou, curou, libertou, restaurou, falou da palavra de Deus e ensinou a palavra de Deus. Nós também, meus irmãos, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Mas, meus amados, porém, para realizar a obra de Deus, é essencial, é necessário, meus amados, que haja a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a pessoa, sobre o homem. E nós não estamos falando de óleo ungido que se vende em qualquer livraria ou igreja. A unção aqui citada, mencionada, tem que ser a unção do Espírito Santo. O cristão, em geral, meus irmãos, pode até ter uma ótima oratória. Ele pode ser até um ótimo orador para falar da palavra de Deus. Um pregador maravilhoso. Mas sem a unção de Deus, esse discurso dele não vai ter efeito algum sobre as vidas que estão escutando. Porque, meus irmãos, quando escutamos um pregador com unção de Deus, ele não precisa ficar instigando ou pedindo a igreja para glorificar a Deus. A glorificação sai espontaneamente pelo ouvinte e é provocada pela mensagem edificante e consoladora que aquele pregador está levando, está passando para as pessoas, e não pelo discurso bonito. Amém? Vocês entenderam isso aí? Então, meus amados, resumindo essa parte aqui que eu falei, para que vocês entendam melhor, o pregador pode estar pregando, falando sobre Deus, com palavras bonitas, com discurso muito bonito, mas se ele não tiver o principal, que é a unção de Deus, essa pregação não vai ter efeito algum na vida das pessoas. É isso que eu estou querendo falar. Então, irmãos, precisamos da unção de Deus para realizarmos o nosso propósito aqui nessa terra. Nós podemos ter dons extraordinários que Deus nos deu, mas se não tiver a unção, esses dons não funcionam, meus amados. Não funciona de forma alguma. E futuramente isso pode até atrapalhar e nos prejudicar em alguma área da nossa vida. Então, irmãos,
para que os nossos dons fluam perfeitamente, eles precisam andar juntos com a unção de Deus. E como eu já falei lá atrás, meus irmãos, a unção de Deus é um dom, uma habilidade que Deus nos deu para desempenhar a nossa função no seu reino. Nós vamos precisar da unção dele em todas as áreas da nossa vida. Sem a unção de Deus, nós não vamos para lugar nenhum. A unção de Deus é quem vai nos sustentar quando surgirem os obstáculos nas nossas vidas. É a unção de Deus que vai nos sustentar. Então ela vai ser usada em todas as áreas da nossa vida. Não é só exclusivamente para o reino, mas em todas as áreas. Há vários tipos de unção. Quando aceitamos Jesus, recebemos uma unção permanente para a nossa vida, meus irmãos. No entanto, a unção ministerial é diferente, é outra. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Nós temos a unção de Deus para nos ensinar as coisas de Deus, para nos ajudar na caminhada cristã. Essa unção é para toda a vida. Quando recebemos Jesus, nós recebemos essa unção também, que vai nos seguir para o resto das nossas vidas. Já a unção do ministério, ela é diferenciada. Nós precisamos dela para fazer a obra de Deus. Existem pessoas que possuem dons, talentos maravilhosos, extraordinários, excepcionais. O dom de cantar, de pregar, de orar, enfim, vários outros. Mas essas pessoas querem fazer isso sem a unção de Deus. Porque, meus irmãos, elas acham que pelo fato de serem extremamente talentosas, elas podem fazer a obra sem a unção. E isso, meus irmãos, é um erro fatal na vida da pessoa que está querendo fazer a obra de Deus sem a unção, só porque ela tem o talento. Por isso, meus amados, muitas pessoas caem, elas não conseguem se sustentar sem a unção de Deus. Irmãos, necessitamos da unção para fazer com excelência o que Deus colocou nas nossas mãos. Com a cobertura da unção, realizamos o nosso trabalho na obra com alegria, com leveza, com satisfação, com prazer. Não fica aquela coisa mecânica, aquela coisa que você está fazendo forçado e as pessoas sabem que você está fazendo forçado, porque elas não estão sentindo unção nenhuma na sua vida, nos teus dons, nos teus talentos, por mais que você tenha, mas eles não têm a unção de Deus. Então as pessoas não sentem nada. É como se você estivesse falando, orando, pregando para as paredes. As pessoas não sentem nada. A unção de Deus tem que ser buscada diariamente, meus amados, através do Espírito Santo de Deus, para que nos mantenha firmes e fortes no propósito, no projeto que Deus nos confiou. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Que essa mensagem venha abençoar a tua vida abundantemente. Envie essa mensagem para os teus contatos do Zap, do YouTube, do Face, onde você tiver contato, meus irmãos, envie. Leve luz, semeie na vida das pessoas. Amém, meus amados?